Estamos aí, então, nos últimos dias, né? Reta final. Tô aqui gravando esse vídeo no começo da madrugada. O pessoal daqui de casa dormindo. Então, não vou falar muito alto, mas como a gente tá aí nos últimos dias, né? Para a prova da PMPB 2023, eu não queria deixar de gravar os vídeos, né, e postar com dicas, revisão de conteúdo, resolução de questão, para que, né, vocês possam estar o mais bem preparados possível para esta prova. Como a maioria, né, dos que assistem meus vídeos aqui sabem, eu acabei de começar aqui no YouTube. Estou fazendo tudo ainda de um modo muito rústico, né? Muito dentro do possível, mas é feito com muita dedicação e muita seriedade para vocês. Então, o intuito é contribuir com a jornada de vocês e espero que vocês também possam contribuir com o meu trabalho. Se inscrevam, deem like, compartilhem, pois, né, esse trabalho só será remunerado através dessas plataformas quando ele alcançar, né, uma visibilidade, uma qualidade que no momento ele ainda não tem. Então eu conto com vocês também para me apoiar nesse início, tá certo? Também vou estar deixando aqui meus dados na descrição do vídeo, caso alguém queira contribuir financeiramente também com o meu trabalho aqui. Enquanto eu não tenho essa remuneração, vai ser de muita ajuda e suporte para mim também nesse início, né? Para que eu possa investir, inclusive, no canal. Então vamos lá, sem mais delongas. Eu preparei uma revisão de sintaxe, tá? Vai ser um vídeo bem rapidinho, objetivo, com o intuito aí de revisar os conceitos principais da sintaxe e ver algumas questõezinhas aí, tá certo? Então vamos lá. A sintaxe da oração do período está aí dentro do conteúdo programático da PMPB 2023, como vocês podem ver. E que é a sintaxe, né? Vamos revisar. A sintaxe é o estudo das regras que regem tanto a construção, né, das frases como também dos textos, e esse estudo ele ocorre em qualquer idioma, tá? Então as línguas naturais aí se refere aos idiomas. No concurso, gente, a sintaxe ela pode ser cobrada de diferentes formas, mas duas formas que são recorrentes nas provas de concurso a classificação sintática, né? Então você vai dar a função sintática de determinado elemento, ou dois, ele destaca um determinado elemento e pede para você analisar, né, qual o efeito daquela função sintática para o sentido do texto, tá certo? Então, coloquei aqui um adjunto adnominal, tá? Modificando o nome. Qual o efeito de sentido que isso traz, tá certo? Então, são duas formas que o concurso gosta de cobrar a sintaxe da oração do período. Gente, para quem não lembra aí, tá? Todo mundo já deve saber essa altura do campeonato, mas para a gente revisar qual é o conceito aí, né? De frase, oração e período. Frase é qualquer enunciado linguístico que possui sentido completo, ou seja, qualquer expressão verbal que por si só consiga estabelecer uma comunicação é uma frase. Quando eu digo bom dia, né? Eu chego em algum local e falo bom dia, é uma frase. Ela está conseguindo comunicar, tem sentido completo, porém não tem verbo, tá? E já no segundo exemplo que eu coloco aí, como você está? Né? Eu tenho uma segunda frase, uma frase interrogativa, agora eu tenho um verbo, tem sentido completo, tá? Então a frase ela pode ter ou não ter o verbo. O que define a frase é o sentido, ela precisa ser um sentido completo. É claro que eu preciso analisar esse sentido dentro de um contexto,
tá? Então, se tiver lá a palavra socorro, mas esse socorro dentro do texto é a fala, por exemplo, né, de um personagem ou de alguém que está realmente pedindo ajuda, então essa única palavra já é uma frase, tá certo? Oração, conceito de oração é um enunciado também, né, uma expressão aí verbal, só que ela se estrutura em torno de um verbo. Pode ser, né, um verbo tanto de ação quanto de ligação, um verbo que tenha sentido de fenômeno da natureza, mas para que seja oração precisa ter verbo, ok? Cada oração tem um verbo. Então, eu coloquei 3 exemplos aí. Choveu muito, que é uma oração, né? Tem o verbo chover, verbo de fenômeno da natureza, por isso não tem sujeito. Acordei cedo, que é uma outra frase que eu tenho o verbo acordar aí, só que agora eu tenho um sujeito desinicial, ele está oculto. Eu sei que eu estou falando na primeira pessoa, eu acordei, porque o verbo está conjugado dessa forma. E o terceiro exemplo, o grupo chegou tarde. Então, tem o sujeito grupo, chegou o verbo de ação e tarde o momento, né? Estou qualificando aí essa chegada, ok? E período? Período, gente, é uma frase que está organizada em orações. Então, olha só, para não confundir, a frase precisa ter um sentido completo. Para ela ter esse sentido completo, ela não necessariamente precisa ter verbo. Porém, nós temos algumas frases que necessariamente têm verbo e têm seu sentido completo, ok? Essas frases que têm verbo, elas são chamadas de período, ok? O período, no caso, é feito por orações, tá certo? Ou oração. Olha só, temos 2 tipos de período. Simples, tem uma oração só, um verbo só. Ou composto, né? Uma frase que eu tenho mais de um verbo, portanto, mais de uma oração. Ok? Seguimos aí. Fiz aqui uma representação só para tentar, né, facilitar aí a memorização para vocês. Então, a frase é um grande grupo que significa enunciado de sentido completo. Dentro desse grande grupo, eu tenho frases nominais, que são frases que não têm verbo, vou ignorar por enquanto, e eu tenho os períodos, que são frases que têm verbo, obrigatoriamente elas têm verbo. E elas podem ter um verbo somente, ou elas podem ter mais de um verbo, tá certo? Aqui agora a gente vai ver quais são os termos essenciais da oração, tá? Então, a oração ela se estrutura lá em torno de um verbo. Quais são os termos essenciais? Sujeito e predicado, somente, certo? Esse sujeito, ele pode ser simples, quando eu tenho somente um núcleo. Então, as crianças brincaram ontem, eu só tenho as crianças como núcleo, ainda que seja uma palavra no plural, é a palavra que está no plural, mas eu só tenho uma palavra aí, um referente. Composto, quando eu tenho 2 núcleos, né? 2 ou mais, na verdade, eu tenho mais de um núcleo. Então, chocolate e pudim são meus doces favoritos. Chocolate e pudim, ok? Os 2 são núcleos aí do meu sujeito. São eles que são meus doces favoritos. Desinicial é quando o sujeito ele está implícito no verbo. Eu não coloco o sujeito ali, mas eu sei qual é o sujeito por causa da conjugação do verbo. Então, conhecíamos a verdade. Quem conhecíamos? Nós, tá certo? Nós conhecíamos a verdade. Você reconhece um sujeito desinicial, ele está aí dentro do verbo. Você pode não saber quem é esse nós, mas você sabe que é um nós de quem está falando, certo? A pessoa que está falando mais outras pessoas. Indeterminado é quando a gente não consegue identificar, tá certo? Então, em algumas construções a gente pode fazer a frase de determinada maneira que não é possível identificar esse sujeito. Então, acredita-se que foi um roubo. Quem acredita? A gente não consegue identificar aí, tá certo? E por fim, sem sujeito, que são os verbos que eles não aceitam, né? Sujeitos. Quais são os principais?
fenômenos da natureza. Chover, ventar, tá certo? E aí, ó, tem um PSzinho que é importante. Quando tem sentido figurado, pode ter sujeito. Então, quando eu digo chover alegria na casa, alegria é o sujeito aí, tá certo? É assim que a norma vê. E o predicado? Quais são os 3 tipos de predicado que eu tenho? Eu tenho o predicado verbal, quando o núcleo do meu predicado é um verbo, e aí já deixa o bizu. Geralmente são verbos de ação. Então, verbo de ação é predicado verbal, tá? Predicado nominal são predicados nos quais o núcleo, né? O sentido principal desse predicado ele está num nome e não num verbo. Então, onde ele ocorre principalmente verbos de ligação, tá certo? Porque os verbos de ligação, eles de alguma forma conectam, né? Dão algum sentido também, mas eles conectam o sujeito, que é de quem eu estou falando, né, com uma característica. E aí a gente chama esse complemento do verbo de ligação, que não é bem um complemento, mas é essa característica que eu vou dar ao sujeito, de predicativo do sujeito, tá? E o predicado verbo nominal é quando eu tenho 2 núcleos. Então eu tenho um verbo, que é muito importante para o sentido desse predicado, e ao mesmo tempo eu tenho uma palavra, um nome, desculpa, uma palavra não, né? Um nome que também é núcleo desse predicado. Então, quando eu digo o trem chegou atrasado à estação, eu preciso tanto do chegou, que é o verbo chegar aí, porque indica uma ação, certo? Quanto também eu preciso do atrasado, porque qualifica essa chegada, certo? E eu não quero só dizer que ele chegou, quero dizer que ele chegou atrasado. Então, nesse caso aí, é um predicado verbo nominal. E aí, pessoal, só para a gente relembrar o que é predicativo e qual a diferença entre predicativo do sujeito e predicativo do objeto, coloquei aqui algumas definições e exemplos para a gente poder analisar. Então, o predicativo do sujeito é o termo que atribui uma qualidade ao sujeito da oração. O seu lixeiro está sem tampa. O verbo está, o seu lixeiro é o sujeito e sem tampa é a qualidade desse lixeiro. Aquele é o meu lugar. Aquele é o sujeito, é o verbo de ligação, meu lugar. Eu estou qualificando esse aquele ali, dizendo que, né, aquele espaço, dizendo que ele é meu, ok? E o livro foi o motivo da discussão. Então, o livro é o sujeito e o motivo da discussão é a qualidade que eu estou atribuindo a esse livro, ok? Agora, olha o predicativo do objeto. É um termo que atribui uma qualidade para o objeto de uma oração, certo? O objeto é aquele complemento do verbo, não dos verbos de ligação, mas dos verbos de ação. Então, olha esse exemplo. Encontramos os jovens radiantes. Quem encontra, encontra algo. O que foi encontrado? Os jovens. Mas eu quero dizer como eles estavam, qual a qualidade desses jovens quando eu os encontrei. Então, esse radiantes, ele está qualificando os jovens. Os jovens, nesse caso, não é o sujeito, ele está complementando o sentido do verbo. Nós é o sujeito, nós encontramos. Encontramos o quê? Os jovens. Só que eu estou qualificando como eles estavam, portanto, predicativo do objeto. A situação deixou o homem perturbado. A situação, sujeito, deixou o verbo, o homem. Quem deixar algo, ok. Mas deixou de que forma? Perturbado. Então, está qualificando esse homem aí, o que é o objeto na frase, tá? O conselho elegeu administrador. Olha se o aí é um pronome depois do verbo eleger, é um pronome, então é como se fosse o conselho elegeu ele, né? Como administrador, ok? Então esse administrador está qualificando a posição que esse ele, que está oculto aí, né, foi elegido, tá certo? E por fim, julgou o réu culpado. Julgar é um verbo, ele julgou,
certo? Quem julga, julga alguém, julgou o réu, culpado é a qualidade que esse réu recebeu, tá certo? Então, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, eles são a mesma coisa, porque eles estão qualificando, só que um está qualificando o sujeito e o outro está qualificando o objeto, ok? Seguimos aí, vamos revisar quais são os termos integrantes da oração, e aí a gente tem os objetos, o agente da passiva e o complemento nominal. Gente, objeto direto e objeto indireto são sempre, complementos verbais. Quando a gente fala complemento, a gente está querendo dizer que esse verbo precisa dessa informação, tá certo? Quando a gente for olhar os termos acessórios que tem adjuntos, quando é um adjunto, eu quero acrescentar uma característica, eu quero acrescentar uma informação. Mas quando é objeto ou complemento, é porque essa informação ela é obrigatória. Se eu digo, eu entreguei ontem à tarde, entregou o quê? O verbo pede esse complemento para que o seu sentido esteja completo, ok? Então, a gente tem dois tipos de complementos verbais: o direto, o objeto direto, e o objeto indireto. O direto é aquele no qual eu conecto o verbo com o seu complemento sem o auxílio de uma preposição. Então, eu digo, os alunos terminaram a prova. Quem termina, termina algo. Terminou o quê? A prova. Esse a não é preposição. Poderia ser, os alunos terminaram uma prova. Os alunos terminaram as provas, ok? Segundo exemplo, o pai deixou-os em casa. O pai deixou os filhos em casa, tá certo? Então, quem deixa, deixa algo. Deixou o quê? Os filhos. Onde? Em casa. É um complemento que o verbo pede, que vem direto. Não tem uma preposição entre o verbo e o seu complemento. Agora, olha o objeto indireto. A gente também complementa o sentido, mas agora com o auxílio da preposição. A terra precisa de ajuda. Eu não posso falar a terra precisa ajuda. Eu preciso necessariamente colocar a preposição de entre o verbo precisar e o seu complemento. É a mesma coisa de eu dizer eu gosto chocolate. Tá errado. Eu gosto de chocolate. Precisa dessa preposição. A resposta não lhe interessava. A resposta não interessava ao rapaz. Então, esse ao é a preposição a com o artigo o, de o rapaz, certo? Poderia ser, a resposta não interessava a um rapaz. O a ia permanecer intacto, ok? Porque é um a de preposição, diferente do outro exemplo ali, que o a, por ser artigo, poderia se tornar as, uma, ok? Agente da passiva. Gente, essa função, né, sintática, agente da passiva, é quando a frase ela está na voz passiva. Então, o sujeito, ao invés dele praticar a ação, ele sofre a ação. E aí alguém precisa ter praticado essa ação. Quando eu tenho essa informação, ela vem ali acoplada na frase e recebe a função de agente da passiva. Olha o exemplo. As terras foram vendidas. As terras é o sujeito. Elas não venderam, elas não praticaram a ação, elas sofreram a ação, foram elas que foram vendidas. Por quem? Pelo governo. Pelo governo é o agente da passiva, foi o governo que vendeu as terras, ok? Complemento nominal, gente, a mesma lógica. Complemento é porque é obrigatório. Algumas palavras, não só verbos, pedem. Estou toda hora falando palavras, alguns nomes, alguns substantivos pedem complemento, certo? Assim semelhante aos verbos transitivos, ok? Então, por exemplo, tenho saudade de quê? Da infância. Então, esse da infância
Ele está completando o sentido de saudade. Eu preciso saber do que você tem saudade, ok? Estou desgostosa. Com que? Com você. Então, quem está desgostosa com alguma coisa, com algo, certo? Então, aí eu tenho essa preposiçãozinha com no segundo exemplo e da no primeiro exemplo para conectar o nome, saudade e desgostosa, com os complementos infância e você, ok? Então, algumas palavras vão pedir o seu complemento, mesmo não sendo verbo. Nesse caso, a função sintática é complemento nominal. E os termos acessórios, ok, da oração são aí adjunto adnominal. Olha, não confunda, complemento é obrigatório, adjunto é opcional, certo? Aí tem um bisuzinho, né, que artigos, pronomes, adjetivo e numeral desempenham essa função. Então, aqueles dois meninos estudiosos saíram. Olha só, os núcleos aí são meninos, que é o sujeito, núcleo do sujeito, e saíram, que é o verbo. Então, meninos saíram. Mas qual meninos? Aqueles. Aqueles está modificando meninos. Depois eu digo dois, então não é qualquer aqueles, é dois. Estou determinando aí a quantidade. É outro adjunto adnominal. E estudiosos, eu estou dando uma característica deles. É um terceiro adjunto adnominal. Aqueles, dois e estudiosos, cada uma dessas palavras é um adjunto adnominal de meninos aí nesta frase, ok? Adjunto adverbial é a mesma coisa, só que com verbo. Então, eu acrescento, né, uma informação que dá alguma característica para esse verbo, ainda que não seja obrigatória. Então, eu digo, ele fez o exame com tranquilidade. Locução adverbial, com tranquilidade. Ele fez o exame tranquilamente, advérbio. Se eu digo ele fez o exame, você tem a informação principal aí. Então, com tranquilidade é algo que, se eu retiro essa informação, não prejudica o sentido central da frase, tá certo? Aposto. O aposto ele explica, né, ou esclarece algum termo da oração. Coloquei alguns exemplos aí. Esta é Sofia, filha do guitarrista da banda. Quem é a filha do guitarrista da banda? Sofia. Então, essa expressão que está em negrito aí, ela está caracterizando Sofia. É um aposto. Para vencer, é preciso dois passos: coragem e determinação. Quais são os dois passos necessários? Coragem e determinação. Então, quando eu estou dando esse exemplo, explicando melhor quais são esses dois passos, isso é um aposto, tá? Júnior, campeão da Olimpíada Escolar, estava eufórico. Então, campeão da Olimpíada Escolar está caracterizando, está explicando quem é Júnior. O aposto ele pode vir, então, no final da frase, ele pode vir aí seguido de dois pontos, ou ele pode vir assim também entre vírgulas, tá certo? É importante ter um cuidado, porque e olhar, né, a função que essa expressão está desempenhando com outros termos, para não chutar apenas por essas marcas de pontuação, porque elas podem, né, eventualmente gerar uma confusão aí. E o vocativo, por último, gente, é uma função sintática que tem o intuito de chamar, de evocar aquele com quem eu estou falando, tá certo? Não tem uma relação direta com os outros elementos. Então, quando eu digo professora, queremos saber as notas, ok? Então, esse professora, eu estou chamando a pessoa com a qual eu estou falando. Não diga dessa forma, Manuela. Manuela também é a pessoa com quem eu estou falando. E, ó, meu amor, isso não se faz. Esse meu amor aí, que vem depois da interjeição ó, certo? Ele também é um chamamento. Então, o vocativo é isto. Ok, pessoal? Aqui tem uma síntese, então, de quais são as funções sintáticas. Você pode aí printar essa tela, ok? Para que você possa olhar depois, né? E aqui, só para a gente finalizar,
Vamos olhar essas frases aqui para a gente tentar identificar a função sintática desses elementos que estão sublinhados aí. Nós temos 5 frases, ok? Sugiro que você pause o vídeo e tente primeiro, identificar qual a função sintática desses elementos sublinhados. Depois que você chegar à sua resposta, você despausa o vídeo, porque aí eu vou agora, né, fazer a explicação, mostrar qual é a resposta. Então, primeiro pausa, faz a sua resposta sozinho, depois despausa o vídeo e vê a explicação, beleza? Então, aqui a gente tem o detalhamento. Amor, na primeira frase aí, é o vocativo. Tô chamando a pessoa amor, tente chegar mais cedo, vocativo. Na segunda frase, eu tenho 2 elementos sublinhados. O primeiro, a Suíça brasileira, é um aposto. Olha, o que ele está qualificando aí? Campos do Jordão, a Suíça brasileira. Então, a Suíça brasileira é uma outra forma de eu me referir ao quê? Campos do Jordão. Campos de Jordão, perdão. Portanto, né, como essa expressão ela está se referindo a um termo que já faz parte da frase e eu estou explicando, né, detalhando esse termo, então aí é um aposto, ok? E depois eu tenho Campos do Jordão é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Tudo isso aí é o predicativo do sujeito, porque eu tenho um verbo de ligação, ok? Que é o verbo ser, que está aí na forma, né, e toda essa expressãozinha sublinhada, ela está caracterizando Campos do Jordão, tá dando uma característica, né, a respeito do seu valor turístico. Portanto, né, é dar uma qualidade a esse sujeito. Predicativo, qualidade do sujeito. A terceira frase aí, eu tenho as crianças. Então, o verbo aí dessa frase, né, dessa oração, é ofereceram. Eles ofereceram, né? O sujeito está oculto, eles ofereceram. Ofereceram o quê? Presentes. A quem? Às crianças. Então, eu ofereço algo, sem preposição, a alguém, com preposição. O verbo pede 2 complementos, um é direto, sem preposição, o outro é indireto, com preposição. Esse às crianças é um objeto indireto. Eu sei que ele está terminando de completar o sentido do verbo oferecer e eu vejo aí que tem uma crase. Se tem uma crase, significa que eu tenho a preposição a mais o artigo a, certo? A quarta frase, os pássaros e os animais, é um sujeito. E sensibilidade é o predicativo. Possuem aí, tem o sentido de tem, né, de ter. Então, de ter como qualidade. Então, os pássaros e animais em geral têm sensibilidade, ter como qualidade e não como possuir materialmente, ok? Então, por isso que, perdão, ele é predicativo do sujeito, ok? E por fim aí, consideraram a tarefa difícil, eu tenho um predicativo do objeto. O verbo consideraram é um verbo, né, não é um verbo de ligação, portanto, não é um predicado verbal. Ele pede, né, um complemento, consideraram o quê? A tarefa. E aí eu preciso dizer a qualidade dessa consideração. Considerei essa tarefa como? Essa tarefa, ela é boa, ela é ruim, ela é útil, ela é inútil, né? Então, eu vou qualificar essa tarefa. E aí, nesse caso, a tarefa é difícil. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Revisão aí de sintaxe. Já estou me avisando aqui que está acabando. Deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal. Bons estudos e boa prova!